Episódio 24. Pornografia, o espelho distorcido do desejo. Bem-vindos ao Nu Entre Amores, o espaço onde o amor é despido de convenções e o corpo é um templo de descobertas. No quadro Mel e Canela, a gente fala sobre o que arde, o que incomoda e o que desperta prazer, sempre com verdade, respeito e curiosidade. Hoje, o tema é um dos mais polêmicos e silenciosos nos relacionamentos: a pornografia. Sim, aquele assunto que muitos consomem, poucos admitem e quase ninguém conversa sobre. Mas será que ela é vilã, libertação ou apenas um espelho do desejo humano? Respira comigo e vem se despir de preconceitos. A pornografia, um tema que quase todo mundo conhece, mas pouco falam sobre, ele habita os bastidores da intimidade, o silêncio dos casais, os segredos do corpo. Está a um clique de distância, mas pode estar a quilômetro do toque real. Uns a veem como fuga, outros como prazer. E entre esses extremos existem histórias de curiosidade, de desejo, de solidão e de reencontro. O problema talvez não seja nas imagens, mas no que falta ser dito entre elas. A pornografia é apenas um espelho, às vezes distorcido, às vezes revelador, do que buscamos quando o corpo pede mais do que o outro pode ouvir. Hoje, aqui no Nu Entre Amores, te convido a olhar para esse espelho sem medo, sem culpa e com coragem de se ver de verdade. O fascínio do olhar. O desejo nasce nos olhos. O olhar é a primeira carícia e também a primeira tentação. Desde o início dos tempos, o ser humano busca ver o que o corpo sente. E a pornografia é isso, o olhar sem o toque, o prazer sem o risco. Mas o prazer que não exige presença, será que alimenta ou anestesia? A pornografia mostra o corpo, mas raramente mostra a alma. E, às vezes, o que a gente consome com os olhos acaba consumindo o coração. Vamos à história de Laura e Ricardo. Laura tinha 34 anos, casada há 8 com Ricardo. Os dois se desejavam, se entendiam na cama, mas falavam pouco sobre o que realmente o excitava. Era um sexo bom, previsível, seguro, confortável. Numa noite qualquer, Ricardo chegou mais cedo do trabalho. A casa estava em silêncio, só um som leve vindo do quarto. Ele abriu a porta e viu Laura deitada, olhos fechados, respirando fundo, o celular apoiado ao lado, um vídeo pornô rodando em volume baixo. Por um instante, os dois se olharam surpresos, constrangidos, expostos. O tempo parou. Ricardo respirou fundo, sentou-se ao lado dela e disse com calma: "Não precisa se esconder de mim, amor. Eu também vejo, só nunca soube como falar disso." Laura sorriu, ainda corada, e respondeu: "Eu também não sabia como dizer que às vezes sinto falta de algo diferente, não de você, mas de nós." Naquela noite, eles conversaram como nunca antes. Falaram sobre fantasias, limites, curiosidades. A pornografia, que antes era segredo, virou ponte, um espelho onde se viram com mais verdade. A partir dali, o prazer ganhou novas formas, mais honestas, mais vivas, mais reais. Mas a história poderia ter seguido outro rumo. Se Ricardo tivesse se calado, guardando a imagem de Laura como uma ferida. Se Laura tivesse sentido vergonha, medo, culpa, talvez o silêncio virasse muro, o desejo, distância, e o pornô
refúgio não por prazer, mas por solidão. Porque quando o diálogo morre, o corpo começa a procurar saídas, e a pornografia vira sintoma de algo que já não está sendo dito. Nem toda pornografia é igual. Existe uma nova vertente, a pornografia ética, que traz corpos reais, olhares, pausas, respeito. Mostra que o prazer pode ser humano, diverso, natural. Quando consumida com consciência, ela pode até inspirar, provocar conversas, redescobertas. Mas quando é usada como fuga, ela se torna anestesia. O segredo é o olhar. O que você procura ali? Excitação, curiosidade ou ausência? A intimidade de verdade acontece fora da tela. É pele que arrepia, respiração que se mistura, olhar que treme. É a coragem de ser visto como se é, sem performance, sem roteiro. O prazer não está no vídeo, está no vínculo. E quando o casal entende isso, o desejo se torna não só físico, mas emocional. A pornografia pode até existir, mas o amor, esse continua sendo o filme mais real. Vivemos tempos em que o prazer cabe numa tela, mas o toque real, aquele que arrepia, que olha nos olhos, que reconhece a alma, ainda é o que mais cura. A pornografia por si só não destrói. O que fere é o silêncio, a ausência de conversa, o medo de mostrar o próprio desejo. Porque quando o prazer vira segredo, ele deixa de unir e passa a isolar. Mas quando o desejo é partilhado, ele se torna ponte e o corpo sagrado. A pornografia pode ser fuga ou convite, pode ser vício ou descoberta. O que muda é a consciência com que você escolhe olhar. Então respira e pergunta a si mesmo o que realmente te excita, o corpo, a imagem ou o encontro. Vamos para mais umas perguntas para refletir. O que a pornografia desperta em você? Curiosidade, culpa ou vazio? Você usa o prazer para se conectar ou para escapar? Que parte de você ainda tem vergonha de ser vista? O que falta no seu toque real que talvez você busque nas telas? E se o prazer fosse uma conversa, não um segredo? O que você diria? E se a pornografia fosse só um espelho? O que ela estaria tentando te mostrar? A pornografia não precisa ser vilã. Pode ser espelho se houver consciência. O que realmente transforma é o diálogo, a verdade dita com carinho e o toque que acontece fora da tela. Se o episódio te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E me conta lá no Instagram o que a pornografia te ensinou sobre o prazer real. Porque no fim, ficar nu entre amores é se permitir ser visto por inteiro.